Boa tarde a todos. Damos início, então, a essa etapa do nosso trabalho, essa tarde, com a mesa que se intitula Olhares Institucionais para a Formação Docente. É um grande prazer estar aqui fazendo parte desta mesa, que irá debater um tema tão importante quanto todos os outros que já ouvimos. Nós vamos falar um pouquinho da metodologia, seguimos a mesma metodologia. Cada palestrante terá 25 minutos para expor, né, a sua fala. E, em seguida, abrimos para perguntas por escrito, né? Estaremos recebendo aqui, os monitores passarão pegando as perguntas ou poderão vir trazer aqui. Também vou avisar, né, indelicadamente, a gente não gostaria de avisar que são 5 minutos, né, quando estiver faltando uns 5 minutos, que a gente vai estar avisando para dar conta, porque estamos começando com um pouquinho de atraso. Então, eu passo a palavra agora para a professora Cássia Ferri, que irá falar sobre as diretrizes curriculares nacionais e os desafios das instituições de ensino superior comunitárias para a formação de professores. Bom, boa tarde a todos. Prazer imenso estar aqui, agradecer ao professor Miguel, a todas as pessoas da organização, por podermos estar nesta mesa representando todas as instituições comunitárias da região sul. As instituições comunitárias, não todas, a gente não pode falar isso de todas, mas eu posso falar particularmente pela que eu represento e pelas de Santa Catarina. Eu venho da Universidade do Vale do Itajaí, que é uma universidade que tem 52 anos de existência. Nós somos uma instituição que faz parte de uma rede no estado de Santa Catarina chamada ACAF, que é a Associação Catarinense das Fundações Educacionais, que congrega 16 instituições desta mesma natureza, que é a natureza das instituições comunitárias. A similaridade do que é o Comung no estado do Rio Grande do Sul, e também fazem parte desta grande associação de IES comunitárias do país, as católicas, algumas evangélicas, enfim, é um grande grupo de instituições. Nós, do estado de Santa Catarina, a gente vinha vivendo a gente brinca dentro da instituição, a gente disse que a gente era meio esquizofrênico, porque ora nós éramos considerados públicas e ora nós éramos considerados privadas. Não somos públicas porque não temos o financiamento do Estado, seja ele qual for, Estado federativo, o Estado nacional, os municípios, mas também não somos privados porque não temos dono, somos mantidos por fundações educacionais, então a gente vivia dessa esquizofrenia, até que, finalmente, em novembro de 2013, foi assim sancionada uma lei que cria oficialmente essa categoria chamada de IES comunitárias no Brasil, né? Então, agora somos instituições públicas, instituições privadas e instituições comunitárias. Tá? Então, tem uma diferença nessa identidade, neste DNA. Particularmente, eu quero fazer este registro porque eu gostaria muito que vocês compreendessem as minhas observações sobre as diretrizes curriculares deste lugar da qual eu falo, deste espaço do qual nós falamos, né? A Universidade do Vale do Itajaí, como eu disse, tem 52 anos, nós temos 26 mil alunos, destes 22.500 da graduação, 78 cursos de graduação, mais ou menos 1.200 professores, esse número muda um pouco a cada ano. E eu estou na Pró-Reitoria de Ensino, hoje vice-reitoria de graduação, há 14 anos. Então, há 14 anos, não como vice-reitora, nem como pró-reitora, mas neste lugar chamado Pró-Reitoria de Ensino, ou vice-reitoria de graduação, nesses últimos 4 anos, já há 14 anos. Então, para vocês poderem também compreender um pouco daquilo que eu vou fazer aqui como intervenção. Eu tinha preparado uma apresentação e desisti dela. Vou explicar por quê. Porque eu acho que depois da fala que nos fez ontem o professor Luiz Melo, depois da mesa de hoje de manhã, das 2 mesas da manhã,
me pareceu que retornar a algumas coisas ficaria redundante, repetitivo e obsoleto. Então, não vale a pena, porque eu acho que a gente já passou por algumas discussões que não seriam mais necessárias. Então, fui, durante o período da manhã, reconstruindo um pouco essa intervenção para não me tornar repetitiva em relação a algumas questões, porque todos vocês aqui conhecem o texto das diretrizes. Imagino que todos conhecem o texto da Política Nacional de Formação dos Profissionais da Educação Básica, o Decreto 8752, lançado no dia 9 de maio de 2016, e conhecem bem essas discussões que nós estamos fazendo em relação à formação dos profissionais do magistério da educação básica. Então, eu vou me deter nesses 25 minutos que me permitem aqui, a tratar de 3 coisas que me parecem muito importantes e que a gente me pareceu necessárias da gente colocar na discussão. As diretrizes, elas com todos os problemas que existem, elas nos possibilitam um espaço de reflexão, e eu coloquei esses 3 pontos que eu acho que são 3 pontos que eu chamaria de pontos de tensão que nós precisaríamos observar. O primeiro é a articulação entre a formação inicial e a formação continuada. O segundo, a articulação entre aquilo que a gente define como relação teoria e prática, ou a articulação entre a formação e a profissão. E um terceiro ponto que eu chamaria de articulação entre a formação geral e a formação específica. Me parece que são 3 coisas que as diretrizes nos fazem pensar e as nossas ações nos fazem pensar. As diretrizes, elas nos incitam a pensar sobre um projeto institucional de formação de professores. E é por isso que eu falo do primeiro ponto, então, da articulação entre a formação inicial e a formação continuada. Ao meu ver, nós temos uma grande discussão a ser feita em relação ao processo institucional com o qual nós lidamos em relação ao que a gente entende por formação inicial e o que a gente entende por formação continuada. E, na maior parte das vezes, nós falamos desses processos como processos de permanência, de continuidade. E eu queria falar um pouquinho desse processo como processo de ruptura e de mudança. Porque nós, considerando todos os tempos que nós vivemos hoje, não é possível nós apenas pensarmos nesse processo como processos de continuidade. O que eu estou dizendo? Eu estou dizendo que para caracterizarmos um processo de formação de professores que considere o movimento entre a formação inicial e a formação continuada, é preciso considerar a formação de um profissional que se dê conta, né, dos erros, das ilusões, das dificuldades, dos problemas e da necessidade de mudança das suas práticas e dos seus movimentos. Neste projeto, né, a gente também olha para muitas coisas, e aqui já foi dito pela manhã algumas vezes, de que muitas vezes nós estamos preocupados em cumprir as 400 horas a mais, ou verificar como nós vamos dar conta das 200 horas daqui, das 400 horas de lá, das 300 horas de cá. E eu queria chamar a atenção para uma outra necessidade, que é a necessidade de nós pensarmos numa coisa chamada percurso formativo, e não apenas nesse cumprimento de carga horária. E aí aqui eu queria fazer particularmente uma articulação da nossa relação com a educação básica. Porque se na discussão que está se fazendo hoje, em especial, já se fez muito, mas está se fazendo hoje de novo, em relação ao que se pode chamar de percurso formativo para os meninos de 4 a 17 anos, não me parece possível que um projeto institucional se preocupe com disciplinas, componentes curriculares, etc., e não observe aquilo que a gente denomina de percurso formativo. E nós sabemos que, para um percurso formativo, nós temos que trabalhar não apenas com a continuidade, mas também com as rupturas, e com as mudanças, e com as dificuldades, e com as impermanências.
E aí a gente precisa também pensar no tipo de trabalho, no tipo de percurso que nós estamos institucionalmente fornecendo ou trabalhando nas escolas básicas. Vocês me perdoem aqui um pouquinho da acidez, mas a gente está causando, na maior parte das vezes, mais estresse para a escola do que ajudando. Quando a gente pensa que a gente entra na escola com os estágios dos cursos de licenciatura, com o PIBID, com o PENAIC, com Mais Educação, com o PENAM, com os P's todos da vida. E, muitas vezes, entramos desarticuladamente. Então, principalmente na minha região, o que a gente vem identificando é de que a escola básica ela está estressada conosco. Por quê? Porque cada um de nós entra lá com uma ideia, com um movimento. Então, o que eu estou dizendo, tentando trabalhar nessa articulação, é dizer o seguinte: neste projeto institucional que as diretrizes curriculares nos incitam a produzir, vamos pensar num percurso formativo e vamos pensar juntos nisso, juntando PIBIC, PARFOR, PIBID, PENAIC, Mais Educação, PENEM, BNCC e outras coisas que estão por vir. Ou seja, de fato, na instituição é preciso construir um projeto maior. E esse projeto maior ele precisa extrapolar as ações dos cursos de licenciatura. Porque nós também precisamos que este projeto trate e trabalhe com todos os outros cursos de graduação que também vão para a escola fazer processos educativos. O de psicologia, o de nutrição, o de odontologia, o de arquitetura, que também vão para esse mesmo campo de atuação, para esse mesmo espaço físico, também fazendo processos educativos, que, embora não reconheçam que o fazem desta forma, precisam ser incluídos neste grande projeto institucional. Não dá mais para fazer sozinho. Então, me parece que nós temos uma oportunidade, neste momento, de reorganizar e retomar e rever estas coisas, e, inclusive, por isso eu estou chamando de ruptura, demonstrar que, às vezes, é preciso fazer algumas rupturas e fazer alguns abandonos. Mas, mais do que isso, é também preciso ensinar aos nossos alunos que, de vez em quando, é necessário abandonar práticas e abandonar fazeres e fazer de novo, né? Ou aquilo que a gente chama de mudança cultural, né, nas nossas práticas pedagógicas. A outra articulação que eu queria chamar a atenção, que a gente chama, né, de relação teoria-prática, e aí eu queria extrapolar um pouco essa ideia da relação teoria-prática, mas demonstrar que nós temos uma oportunidade, novamente, nessas diretrizes curriculares, nessa reorganização que nós estamos fazendo das diretrizes curriculares, de questionar efetivamente quais são as nossas escolhas. Porque me parece que, se há necessidade de fazer com que os nossos professores pensem sobre que escolhas eles fazem em relação aos conteúdos, às atividades, aos procedimentos metodológicos, aos procedimentos de avaliação, também é necessário que nós, enquanto instituição, nos façamos as mesmas perguntas. Que escolhas nós estamos fazendo em relação aos conteúdos que são trabalhados, às metodologias que são trabalhadas, aos procedimentos de avaliação que são trabalhados? Não é mais possível que a formação se distancie da relação, da ação do professor propriamente dita na sua atividade de exercício docente. Mas, muitas vezes, nós não conseguimos trazer para a nossa própria organização de matriz curricular, de um curso de licenciatura, esses mesmos indicativos. Que escolhas nós estamos fazendo? Que formas nós estamos fazendo? E, quando eu falo isso, eu falo mesmo de perguntar. Todo mundo sabe aqui, deve viver isso na sua universidade, que, quando a gente vai fazer uma reorganização de matriz curricular, tudo é importante. E todo mundo quer garantir o seu espaço. Mas, assim como o professor, na sala de aula, tem que escolher o que é essencial, para além daquilo que é importante, nós também temos que fazer esta pergunta. Todo mundo sabe que o professor precisa se perguntar por que ele faz determinadas coisas daquele determinado modo, mas nós estamos nos perguntando o que fizemos com o que
O que ensina, por exemplo, né, só para falar um pouco das novas tecnologias, qual é a diferença que faz você ensinar de uma forma ou de outra? Ou o que ensina metodologias chamadas ativas, ou metodologias chamadas diferenciadas, ou se a gente quiser pegar os nomes da moda, né, peer instruction, flipped classroom, blended learning e todas estas coisas. Que tipo de coisa isso, de fato, ensina? Isso é perguntar para um professor da licenciatura, ou mesmo que a gente perguntaria para um professor de educação básica, por que ele ensina subtração de fração. Tem coisas que são importantes, tem coisas que são essenciais. Como é que a gente lida com isso, né? Qual é a articulação que a gente faz nesse sentido? E a terceira provocação que eu quero fazer é em relação ao que dizem as próprias diretrizes, em relação ao que se chama nas diretrizes de formação geral e de formação específica. E aí a gente precisa perguntar qual é a diferença em relação a nós nos preocuparmos com a atividade básica de aprendizagem de um jovem adulto universitário, que é o de autorregulação do seu processo de aprendizagem, né? Que é o principal mecanismo psíquico utilizado por jovens e adultos universitários para o seu processo de aprendizagem, daquilo que a gente chama de atividade orientadora de aprendizagem para as crianças, por exemplo, as crianças pequenas. O pessoal da educação infantil vai dizer prontamente que criança aprende brincando. Ora, se a gente sabe que crianças de educação infantil aprendem brincando e que brincar é a principal atividade orientadora de aprendizagem para as crianças pequenas, né, autorregulação, planejamento consciente, atenção, memória são os mecanismos fundamentais de aprendizagem de jovens e adultos universitários. E daí a gente deveria perguntar, como aprendem professores? Talvez esta pergunta seja mais importante do que fazer uma grande divisão entre o que é formação geral e o que é formação específica, né? Obviamente, sem descaracterizar aqui o que ensina cada conteúdo, porque, obviamente, cada conteúdo faz uma relação específica entre esses mecanismos de aprendizagem. Então, a gente deveria também fazer esta pergunta para esse processo das diretrizes, né, da nossa reorganização. Enfim, se as diretrizes nos dizem, como nos dizem, né, que nós precisamos nos preocupar com um projeto institucional, que nós estamos ou precisamos formar profissionais da educação básica. E eu chamo a atenção aqui que, inclusive, essa é uma discussão importante que precisa ser feita, porque o que está definido na Política Nacional de Formação de Profissionais para a Educação Básica não é apenas a formação de professores, mas a gente pouco discute como vai formar esses outros profissionais da educação básica. Que tipo de formação é essa? Que tipo de campo de trabalho é esse? Que tipo de escola é esta? Né? Se as diretrizes nos chamam a fazer um processo de articulação entre o nosso projeto, o projeto pedagógico do curso de licenciatura, e o PDI da instituição, ele está nos provocando, ou pelo menos deveria estar, nos provocando a pensar esse projeto institucional de forma mais ampla, muito mais ampla. E mais ampla, aqui eu estou querendo dizer que é um projeto que implica também, então, em nós pensarmos a formação dos nossos professores universitários, a formação nos mestrados e doutorados, coisa que hoje de manhã e ontem a gente também já falou bastante, né? Como é que é esse processo, que não se pode confundir, o professor Lucídio disse isso muito bem hoje de manhã, não se pode confundir titulação com formação, né? E aí os programas de formação, né? Não só incluir nesses programas de formação também aquilo que a gente chama de pedagogia universitária, né? Todo o processo que se faz em termos de pedagogia universitária. A gente vai descobrir que tem poucas horas, que 400 horas é pouco, né? Mais 400 horas é muito pouco. É claro que nessa organização,
Obviamente, nessa organização, aí a gente vai ter que fazer escolhas. E aí nós vamos para o terceiro ponto. Nós vamos precisar escolher coisas que são essenciais e não só coisas que são importantes. Tá? Me parece, né, que, então, nós estou tentando fazer essa síntese para dizer para vocês que, na verdade, nós temos 3 grandes coisas para dizer, ou para estudar. Nós temos que estudar melhor como a formação de professores na nossa universidade precisa, de fato, não apenas de faz de conta, de fato, ser base para o projeto pedagógico institucional, porque, aí, como eu disse, tem que ser muito maior e tem que, inclusive, incluir os outros cursos que também têm processos educativos. Nós precisamos discutir como esta articulação vai chegar nas escolas e organizar melhor a nossa intervenção nas escolas, porque nós estamos intervindo, me perdoem a expressão de novo, aleatoriamente. Eu digo isso porque eu tenho um PIBID na minha instituição que tem mais de 500 bolsistas. Eu sei bem o que faz o grupo lá. Eu tenho Parfor na minha instituição, eu sei o que faz o grupo lá. Nós participamos do PENEM, eu sei o que o grupo faz. Nós participamos do PENAI, que eu sei o que o grupo faz. E estou dizendo que cada um vai para a escola aleatoriamente. E isso precisa ser organizado. Nós temos que organizar essas intervenções. Nós estamos causando um estresse na escola sem definitivamente interferir e melhorar a qualidade da educação básica. E, por outro lado, nós temos que pensar na forma como nós próprios, como professores, de fato, conseguimos aprender. Porque a gente sabe que ser professor é só aquele sujeito que ensina o que sabe. E, se ele não sabe, intervir. Se ele não sabe a diferença de uma atividade didática, de uma atividade pedagógica, se ele não sabe o objetivo de uma atividade pedagógica, se ele não sabe a diferença entre solicitar um resumo ou uma resenha para os seus alunos, ele não sabe o que está ensinando. Tá? Então, a gente também precisa pensar em como é que nós aprendemos, né? O que nós, de fato, aprendemos para poder ensinar. Significa se revisitar, né, nessa organização de ser professor. E eu vejo como absolutamente necessário, para terminar, que nós olhemos de novo para as nossas escolhas. E, nesse sentido, eu estou fazendo um exercício com a minha instituição, e sugiro para todos que a gente coloque lado a lado todos os planos de ensino do nosso curso, do primeiro período ao 8º período do curso, né, tem 4 anos, do primeiro ao 8º período, coloque lado a lado os planos de curso das disciplinas que nós trabalhamos, para nós realmente enxergarmos as lacunas, as redundâncias e os buracos que a gente cria no processo de formação. É um autoexame que, nesse momento, me parece que, nesse trabalho de reorganização dos cursos, das diretrizes, é um autoexame absolutamente necessário. Ok? Então, essa é a minha contribuição, e depois, nas conversas, talvez a gente possa aprofundar. Muito obrigada. Obrigada, professora Cássia. Passamos, então, agora para a apresentação do professor Cleverson Pereira de Almeida, Diretrizes Curriculares Nacionais e os Desafios das Universidades Privadas para a Formação de Professores. Boa tarde a todos e a todas. Agradeço especialmente ao professor Miguel pela gentileza do convite. A única razão de eu estar aqui para essa fala é uma generosidade do seu pró-reitor, pró-reitor dessa instituição. E eu poderia simplesmente agora dizer que faço minhas as palavras, não é, da preletora que me antecedeu, até porque eu penso que devo caracterizar de saída o meu lugar de fala. Não é? E o lugar do qual eu falo é de uma universidade comunitária, e não só comunitária, mas aí também confessional e filantrópica, dentro daquele exotismo, não é, que foi colocado hoje na parte da manhã, com o qual eu concordo, nessa nossa estrutura
bastante exótica. Eu tive a oportunidade, uma vez num fórum internacional, tentar mostrar como é que isso se organiza, causou mais confusão do que esclarecimento. Mas neste exotismo, então, o meu lugar de fala é de uma universidade comunitária, confessional, filantrópica, sediada na cidade de São Paulo. Não é? E também o meu lugar de fala é de alguém que fez licenciatura. E num contexto de licenciatura, onde eu me atrevo a acreditar até hoje que não era um bacharelado disfarçado. Na oportunidade, quero crer, eu cria isso à época e continuo crendo até hoje, 30 anos depois, 30 e poucos anos depois, que a configuração da licenciatura na qual eu tive a felicidade de estar naquele momento era uma licenciatura que já tinha suas mais de 500 horas com as atividades, não é, psicopedagógicas, tinha uma trilha própria que não se confundia com a do bacharelado, estrito senso, enfim. Então esse também é o meu lugar de fala. E fiquei muito intrigado em não falar mais do mesmo. E talvez o máximo que eu vá conseguir aqui é falar mais do mesmo, talvez de um jeito diferente. Mas vamos lá nesses nossos 23 minutos agora, ver o que a gente consegue agregar, não é? É uma tentativa de contribuir para a discussão. Eu já tinha terminado a minha apresentação, mas essa matéria saiu hoje na Folha. Então eu faço um compartilhamento convosco, não é? Especialmente para aqueles que ainda não tiverem tido a possibilidade de lê-la. Está na página 3 de um caderno especial que saiu hoje. Então o título da matéria é Educação no futuro será portátil, personalizada e onipresente. Tem que ler uma matéria dessa, né? Quando a gente vê o título aí tem que ler. E aí eu fui ler a matéria e eu já selecionei alguns trechos e, como todo recorte, tem o meu viés, não é? Mas diz essa matéria, começa a matéria dizendo, e bom, eu quero deixar uma informação, muitos especialistas em educação foram ouvidos. Então o texto que está lá é de um jornalista, mas ele cita uma meia dúzia de especialistas na área de educação, alguns deles mais renomados, não é? Então diz lá, enquanto o aluno caminha para a escola, esse é o início da matéria, não é? Ele recebe textos sobre a aula do dia, softwares, imagino eu, sofisticadíssimos, não é? Identificam, com base nas suas atividades, as necessidades individuais para que, a partir daí, o professor possa, então, escolher exercícios customizados para ele. Eu fiquei imaginando essa cena, eu fiquei visualizando o aluno na calçada, lá em São Paulo, por exemplo, né? E talvez com aquele jogo novo aí do Pokémon e tal, e ele batendo na cabeça, mas ele está recebendo informação. Bom, aí tem um outro trecho que diz assim, caberá ao professor de amanhã o papel de curador. Eu confesso que eu já tinha ouvido vários papéis para o professor de curador, eu não tinha ouvido ainda, mas agora a gente agrega a lista, não é? O professor recebe um relatório, tal qual um prontuário médico, que o ajuda a fornecer o melhor diagnóstico para as dificuldades de aprendizagem. Pessoal, isso aqui não é só para educação superior, ele está dizendo educação básica também na matéria, que eu sugiro que você leia, por favor. É só uma sugestão. E uma das últimas frases lá da matéria, e aí é uma referência, é uma profissional da área, uma educadora, que eu me permiti aqui suprimir o nome, a educação será voltada para fazer a pessoa mais feliz. Eu não fiquei tão feliz ao ler o texto, mas enfim, eu só quis dividir isso com você para talvez assim um mote para reflexão também, depois que sairmos daqui, não é? Bom, em termos de cenário, e eu penso que aí o cenário, sim, esse cenário diz respeito a todas, não é? Diz respeito às estatais, às comunitárias não confessionais, às comunitárias confessionais, e também, eu tenho que voltar agora, deixa eu ver se eu consigo, não, como é que eu volto aí, por favor, desculpe que inadvertidamente eu passei aqui duas, e também diz respeito às não comunitárias. Então, estamos aí. Obrigado. Então, nos cursos de graduação presenciais, nenhum dado novo está no censo, não é, de 2014. Temos algumas, só que tentei caracterizar esse mapeamento, não é? Então, dos 6 milhões e meio aproximadamente, não é, de alunos matriculados em cursos presenciais, 925 mil, quase 926 mil estão nas licenciaturas, não é? Aquele período noturno é só para dar uma ordem de grandeza, porque a distribuição aí fica mais ou menos proporcional, não é? Então, no Brasil, quase 2/3 não é, dos alunos estariam em período noturno. Aplicando isso às licenciaturas, ainda que possa ser um pouco mais, não é? E no caso do mundo das não públicas,
o número é maior mesmo, chega a bater em 80%, não é? Então, nós temos ali 421.500, 600, não é? Aproximadamente, de alunos presenciais nas licenciaturas no mundo não público. Aproximadamente 80%, entre 70% e 80% no turno noturno. Só que eu sei que não é novidade para ninguém. Mas esse desafio é só das comunitárias? É só das não públicas? O desafio está posto para todo mundo, né? Como é que a gente, então, já pensando lá no final da fala, como é que a gente vai dar conta de fazer uma licenciatura relevante, uma licenciatura consistente, não é? Num cenário desse, não é? Bom, então, embora 72% aproximadamente dos alunos de graduação presenciais estejam no mundo não estatal, não público, na verdade, na licenciatura é menos da metade, não é? Mas com esse componente, chega a bater em 80% em turno noturno. Certa vez eu ouvi uma fala que me chamou muito a atenção. Aí o aluno, lá do noturno da licenciatura, ou das pedagogias, ou da pedagogia em particular, não é? Tem que fazer o seu estágio. Bom, mas ele trabalha durante o dia em outra coisa, por exemplo. Bom, e aí, educação infantil noturna parece que não está disponível ainda. Aí esse sujeito tem que fazer o estágio na educação infantil, que não existe à noite, só existe durante o dia, ele não pode. E ele se forma. Ele se forma. Não estou falando nada aqui que seja novidade para alguém. E aí ele se forma e vai dar aula onde? Na educação infantil. Alguns deles, não é? E no mundo à distância, segundo os dados ainda de 14, nós teríamos realmente esse dado, não está tão... Não temos nada mais novo, né, pelo menos do ponto de vista oficial, 1.300.000 e pouco, não é? Matriculados no Brasil como um todo. E aí, naquele macro título lá da área de educação, são 539 mil, 40%. Mais de 300 mil em pedagogia. Mais de 300 mil. Não é? E aí inverte um pouco, porque aí no mundo privado nós estamos com 82% quase, não é, na área da educação, à distância, em áreas de educação, de formação de professores. Não é? Fundamentalmente pedagogia, mas também nas outras licenciaturas. Eu tenho algumas... Claro, não tenho o tempo que eu gostaria, ou que eu esperaria para a gente poder fazer um debate maior, mesmo ao final, o tempo não é suficiente, mas eu tenho várias dúvidas, várias interrogações, várias não respostas para a formação de professores na modalidade EAD puro sangue. Eu tenho todas as indagações. Então, eu compartilho, já que são todas, eu compartilho convosco, todas elas, porque eu não entendo, dentro deste projeto, não é comum de termos licenciaturas relevantes, licenciaturas que promovam realmente as transformações nas quais acreditamos, quando ela se dá majoritariamente no modelo EAD puro sangue. Eu tenho várias indagações. Bom, também ainda nesse mundo de cenário, nessa contextualização, eu fui buscar um pouquinho quais são... Aqui são as 5 principais, as 5 maiores, mais do que principais. As 5 maiores instituições de ensino superior não estatais que ofertam cursos de licenciatura à distância e as mensalidades que eles estão praticando. As mensalidades são atuais, tá? 16. Em termos de porte, são as 5 maiores, que eu também me permiti suprimir os nomes. O porte é com base no censo de 14. Então, a maior delas pratica mensalidades aí na faixa de R$ 227. A segunda maior vai de 149 a 269, porque tem política de desconto, se paga no dia, tem desconto por adimplência, e aí vai embora. Não é? Também a natureza do curso. A terceira maior, 318, a quarta maior, 297, a quinta maior, R$ 230 mês. Em termos presenciais, aí o recorte lá para o município de São Paulo, não é? São as 5 também
maiores em quantidade de alunos com base no censo de 14. Então, a mensalidade da maior delas, presencial, lá era 164, quer dizer, é 164, porque a mensalidade está atualizada. Da outra, 335, uma cobra 508, a outra 188 e outra de 468 a 498. Nenhuma delas é comunitária confessional, isso eu faço questão de deixar o registro. Bom, neste cenário, então vou pensar lá no meu pequeno mundo, né? Município de São Paulo, ou mesmo Grande São Paulo, ou mesmo Estado de São Paulo. Como que instituições comunitárias confessionais, como a PUC, por exemplo, São Paulo, PUC Campinas, ou mesmo o Mackenzie, ou mesmo a Metodista, nós vamos dar conta de um enquadramento, se é que nós eventualmente pudéssemos estar interessados em entrar em algum regime competitivo aqui. Me parece de saída uma impossibilidade. Não é? Também, em termos do cenário, aí eu fiz essa tabelinha, quer dizer, fui buscar, não é, o dado, o piso salarial da categoria, não é, de professores de educação básica. Em 2009 ele era R$ 950, chegou agora a R$ 2.135, e se nós subtrairmos, né, o ano de 16, de 2009 a 2015, o ganho real, né, então o que superou a inflação, foi 46%, e todos nós poderíamos ficar assim estupefatos. Né? Que categoria teve ganho real de 46%? Pois bem, o piso hoje ele é 2 salários mínimos. Né? E ainda que lá em São Paulo a realidade seja um pouquinho diferente, porque no município a gente está praticando lá 3.550 e na rede estadual 2,5 aproximadamente, mas 3.550 são 3 salários mínimos e meio. Não é? Num contexto onde o salário mínimo não está com essa bola toda, não é? Para usar um português mais popular, não é? Quase que eu digo que não é uma Brastemp, mas aí não ficaria bem. Então, falar em ganho real de 46%, talvez não, seguramente isso não parece que está sendo muito motivador para os chamados bons alunos do ensino médio concorrerem às vagas. Isso nós já ouvimos aqui, não é? E eu fico sempre com uma indagação também, que eu a tenho para mim, porque tenho filhos em idade escolar na educação básica, se eu me atreveria a chegar a ele, eu que fiz licenciatura, e dizer para ele: meus filhos, eu tenho 2, meu sonho é vê-los licenciados, atuando na educação, em uma escola de educação básica pública, no cenário atual. Eu vou falar por mim, eu não vou me arriscar a propor essa dúvida para ninguém. Bom, também um pouquinho, o exemplo não é tão atual, mas eu tentei procurar um que me fosse assim tão forte. Eu confesso que eu não achei, ou pelo menos não achei com essa forma de apresentação. Quando houve a mudança na prefeitura lá do município de São Paulo, a última, o então secretário, e hoje ele está no Conselho Nacional de Educação, o Dr. César Calegari, ele, em uma entrevista à Folha de São Paulo, ele disse o seguinte: encontramos muitos deles, os professores então municipais, adoecidos e desmotivados. Então ele fez referência ao ano anterior que tinha o dado disponível. Não é? Então, em 2012, houve 903 mil faltas por motivo de saúde, o que dava uma média de 15 por professor. Os professores da rede municipal de ensino de São Paulo tiraram, em média, 15 dias de licença médica e faltaram outros 15, então são 30. Não é? Então, aí você imagina, quer dizer, é fácil imaginar, né? Eu não sei se é tão fácil, mas esse cenário na rede pública municipal, não é? E um exemplo, então, no caso da rede estadual, foi feita uma pesquisa, que ainda, como todas as pesquisas, possa ser alvo de críticas, não é? Então, até porque era uma pesquisa de opinião e foi promovida pelo sindicato, né, o APOESP. Ela fez uma pesquisa sobre violência nas escolas, lá no estado de São Paulo, e alguns dados que eu destaquei, então um deles é 44% dos professores, isso no ano de 13, não é? Naquele momento, eles alegam que já sofreram algum tipo de violência em sua unidade escolar e mais da metade, quase 60%, consideram as escolas violentas. 30% já presenciaram tráfico, ou tinham presenciado naquela oportunidade, né, tráfico de drogas ou alunos embriagados, mas assim, é o que me pareceu pior, eu estou categorizando, né?
é a naturalização. As ameaças e os bens danificados pelo corpo discente são tão frequentes que 40%, né, 4 em cada 10, acham comum vivenciar isso. Quer dizer, quando naturaliza, aí a coisa parece-me, não é, que assume proporções de uma gravidade intensificada, se é que a gente pode usar essa terminologia, não é? Então, nesse sentido, e já caminho com isso para o final da nossa breve proposição, articular, a gente pensa então, talvez eu pudesse começar do último desafio que eu imagino, não é? O que eu considero, pensando no contexto, como falei, do nosso lugar de fala, não é? Viabilizar a oferta de licenciaturas em um cenário de precarização, intensificação e esvaziamento do trabalho docente, não é? E aí eu não me refiro apenas à intensificação, precarização e esvaziamento do trabalho docente na educação básica. Porque no contexto de EAD, não é? Talvez vários daqui já tenham visto os editais para tutores da UAB. Não é? Como é que a remuneração, ninguém precisa falar, não é sabatina, nem pegadinha, mas todos nós sabemos qual é o valor pago para tutores, porque quem acompanha o trabalho é tutor. Na nossa regional do Centro-Oeste, do Forgrade, há 2 meses atrás, o então membro do CNE, professor Luiz Dourado, apresentou o que se deliberou recentemente sobre EAD, não é? E ele disse, ele compartilhou com a audiência, lá de forma muito clara, muito transparente, por isso posso fazê-lo da mesma forma, que no início das discussões da comissão do Conselho Nacional de Educação, que foi constituída para tratar a matéria, uma parte dessa comissão tentou, de saída, eliminar a figura do tutor. Sumir com isso, porque, na verdade, trabalhar-se-ia com a figura do professor. Até porque causas na justiça são várias. E quem tem entrado tem ganho. Não é? Tutores que vão à justiça alegando, pedindo equivalência, aquelas coisas todas, invariavelmente tem ganho. Então, e ele disse, naquela oportunidade para nós lá no Forgrade Centro-Oeste, que não conseguiu, essa discussão não passou, não avançou no âmbito da própria comissão. Não chegou nem ao plenário a proposição para suprimir a figura do tutor em EAD. Então, por isso, depois, se você estuda aquela matéria do CNE, da forma como ela ficou ao final, há umas tentativas de proteção, não é? Mas a figura do tutor está lá ainda. Então, o professor, quer seja numa universidade, numa instituição estatal, quer seja numa comunitária não confessional, numa comunitária confessional, ou mesmo numa não comunitária, o professor que é alocado para trabalhar em EAD, na verdade, ele existe. Porque a aula não necessariamente existe, ou é uma aula gravada. Ah, bom, então o professor é aquele que grava a aula. Ou ele virou um professor conteudista para fazer o material. E aí ele monta o material, coloca lá, disponibiliza na trilha, e aí é um outro professor, um outro tutor, ou o próprio aluno, que vai buscar o seu autodesenvolvimento. Há modelos e há modelos. Eu estou falando em um determinado modelo que possivelmente ainda seja o que prevalece em termos de EAD puro sangue no contexto nacional. Estou falando de algumas megacorporações? Ok, você sabe quais são. E eu também. Não é? Então, o que está presente, eu estou falando de um cenário tal como ele se nos apresenta. Então, para o trabalho docente, quer dizer, para o ofício docente, que é o meu e que é o seu, num contexto, não é, de EAD, há um esvaziamento, há uma intensificação, mesmo que suma a figura do tutor. Porque quantos alunos nos serão designados para supervisionarmos, ou para atuarmos como tutor, ou numa nova terminologia que eu aprendi hoje, como curador, ou como qualquer outra que eventualmente seja adotada. Você volta, por favor, querido, que eu tenho só mais 3 minutos. Então, começando, né, como disse, de trás para frente, agora, uma vez que a gente dê conta, não é, coletivamente,
de viabilizar a oferta de licenciaturas relevantes, não é? Para formar, como disse o professor Lucídio na manhã de hoje, não, foi na mesa do professor Lucídio, né? Mas foi o professor Lucídio que falou mesmo. Nós precisamos formar bons professores. Então, para formar bons professores, licenciaturas relevantes. Dou apenas 2 destaques, não é? A articulação, à luz das novas diretrizes, não é? A articulação dos estágios com as escolas de modo mais efetivo, como já foi trazido aqui na reflexão anterior. Eu vou dar um pequeno exemplo, prometo ser bem breve. Nós, lá no Mackenzie, há alguns anos, não muitos anos, alguns anos, estabelecemos um protocolo com a Secretaria de Estado da Educação. Depois de umas 6 ou 7 reuniões em 1 ano e meio, onde a gente não conseguiu viabilizar uma ação conjunta, uma. Aí você pode dizer, puxa, mas vocês foram muito incompetentes. Possivelmente, talvez. Agora, 6 ou 7 reuniões. Não, vamos marcar mais uma, porque agora a equipe interna vai estudar isso, vai estudar aquilo, vai estudar... Bom, não deu para viabilizar uma. Aí o protocolo não foi renovado, não foi possível, não é? Enfim, mas a gente acredita que se esse desafio não for superado, nós não vamos dar conta da oferta de licenciaturas relevantes neste cenário. E garantir que a prática como componente curricular, também é uma obviedade que eu digo, porque também já foi trabalhado aqui e haverá de ser em outros fóruns, ela não seja considerada ou assumida como um conjunto de horas, de atividades, não é? Que apenas aumente a carga horária ou fique restrita a uma simulação. Eu confesso que eu pensei em usar outra palavra que não simulação, mas depois eu deixei simulação mesmo, que eu achei que ficaria adequado, não é? Então, a gente quer crer que a prática ela seja efetiva, evidentemente respeitadas, não é, os acordos que haveremos de estabelecer, que a gente está tentando propor, não é, no primeiro desafio. Nós entendemos que no nosso caso lá, e mais restrito Mackenzie, é isso que está posto para nós no presente momento, mas ouso crer que extrapola o nosso contexto, não é, ele se amplia e seguramente nós nos mantemos à disposição ao agradecer pela sua atenção, se eu conseguir aqui avançar aqui, ao agradecer pela sua atenção, pela sua disponibilidade, pelo seu interesse em participar desse fórum. Nosso e-mail está ali, nosso telefone está ali, a porta do Mackenzie sempre aberta, para caso você queira estar conosco, ainda que você vá a São Paulo, não especificamente para fazer uma visita ao Mackenzie, mas você estando lá, nosso endereço ali é por demais conhecido, ficamos ali no bairro da Consolação. Então, você estando lá, faça um contato conosco, teremos uma grande alegria, um grande prazer, será um grande privilégio receber a cada um lá. Muito obrigado. Obrigada. Professor Cleverson. Passo a palavra agora para a professora Ângela, que vai falar sobre as diretrizes curriculares nacionais e os desafios das IES paranaenses para a formação dos professores. Boa tarde. Já peço desculpa de antemão se começar a tossir bastante aqui. Eu, mesmo com febre e uma gripe danada, não poderia de forma alguma deixar de participar de cada segundo, né, do Forgrade Sul. E, nesse momento, me sinto bastante honrada em representar, né, um fórum permanente aqui, presidido pelo professor Miguel Arcanjo, que é o nosso pró-reitor de graduação da UEPG, e falo aqui, né, em nome do Progrades, que é o nosso fórum permanente dos pró-reitores de graduação do Estado do Paraná. Então, os dados, né, e os desafios aqui colocados representarão uma voz coletiva. Tá? Quero agradecer a oportunidade, também dizer da honra de partilhar essa mesa, né, com a professora Cássia, o professor Cleverson, né, sob a coordenação da nossa colega, professora Helenita, que é a pró-reitora de graduação da UniOeste. Esse título, né, que me foi sugerido, Diretrizes Curriculares Nacionais e os Desafios das IES Paranaense para a Formação de Professores,
como disse o professor Cleverson, né, do local onde estamos pisando, o recorte escolhido será pela própria participação, articulação, né, e discussão de pontos comuns entre as 7 universidades estaduais do Paraná. Então, em vez de apresentar as universidades que a gente consegue fazer acessando o site, né, de cada uma delas aqui do Paraná, eu gostaria de dizer quem estou representando pelas pessoas e não pelas universidades. Então, falo aqui em nome da professora Ana Obara, que é a pró-reitora de graduação da UEM, tá? Entre os vários municípios, a sede lá em Maringá. Falo também em nome da professora Helenita, que é pró-reitora de graduação da UniOeste, entre vários municípios, né? Multicamp, Cascavel. Como disse o nosso presidente, que a gente não deixa sair da presidência do Progrades, a combinação era cada ano 1, 2 anos, mas depois que a gente viu a atuação do professor Miguel, a gente não deixa mais ele sair. Então, só se for para nos representar em outros, né, instâncias superiores. Então, o professor Miguel Arcanjo, né, da Pró-Reitoria de Graduação da UEPG, que Ponta Grossa. O professor Mário está ali atrás, que já mediu a mesa sobre curricularização da extensão, que é o pró-reitor de graduação da Unespar, entre outras cidades, e Vaiporã, né? Paranavaí. É que são tantas também da Unespar que... Professora Regina, cadê você? Aqui, né? Pró-reitora de graduação da Unicentro, entre muitas, Guarapuava. E quem vos fala, né? Professora Ângela. O nosso não é multicamp, né? Está toda a universidade localizada em Londrina. Então, em nome desses 7 colegas, não esqueci de ninguém. Não falei da Ana. A Ana Paula, porque não estava vendo ela aqui, precisou ontem sair correndo, né, por conta do filho que não estava passando bem, que a nossa colega participou dos trabalhos todos de ontem, que é a pró-reitora de graduação da UEMP, né, trabalho sede lá em Jacarezinho. Nós, através do trabalho do Progrades, vamos tentar falar um pouco dos desafios que estamos enfrentando nas 7 universidades públicas estaduais do Paraná, na tentativa, né, de constituir uma política estadual de formação de professores. É uma das variáveis, né, que vai perpassar esta fala de maneira muito sucinta, e como nós estamos enfrentando, sobretudo, entre tantos outros desafios, as discussões das diretrizes curriculares nacionais para a formação dos professores, né, pensando aqui as suas 4 dimensões nessas 7 universidades. E a relação, sobretudo, com a formação de professores na educação básica. Isso perpassa uma série de discussões atreladas ao Fórum Permanente de Formação de Professores, né, e nós temos aqui vários integrantes, e o professor Mário, né, assíduo participante, né, e ativo no fórum. As discussões com a APIESP, as discussões com a SET, né, a professora Sueli Ruffini, que agora é nossa diretora do ensino superior. Então, todo esse debate, entre outras instâncias, são perpassados pelas interfaces, principalmente com essas instâncias. E é muito bom, nesse momento, poder falar desses desafios, tendo a honra de ter aqui a professora Irene, né, da CAPES, que é uma apoiadora, né, presente mesmo, não só nas consultas que fazemos, né, Maria Irene, por telefone, por e-mail, mas está sempre participando das atividades de formação nos vários programas e nas várias universidades, e ter o professor Lucídio, né, como presidente do Forgrade, que isso, mostrar um pouco dos desafios desse fórum estadual
né, pensando nesse momento das interfaces com o Fórum Nacional de Pró-Reitores, é uma responsabilidade muito grande. Nós elencamos algumas das principais e atuais demandas e realmente preocupações que nós, enquanto representantes nas pró-reitorias de graduação, estamos enfrentando nesse momento, sobretudo a partir de 1º de julho, né, de 2015, quando foi, né, publicada a Resolução 02. Um primeiro desafio que atravessa todos os demais que estamos debatendo é o fortalecimento desse fórum permanente chamado Progrades, né? A participação no Fórum Permanente de Formação Docente, a participação nas discussões com a Bruem, a participação sobre temas relevantes como a Base Nacional Curricular Comum e, sobretudo, no Forgrade, né, no nacional, essa tem sido uma das metas desse grupo para enfrentar diariamente esses desafios acadêmicos, pedagógicos, institucionais, num momento que, diríamos, é o pior momento para ser um pró-reitor de graduação, né, no estado do Paraná. Então, a gente só diz não, não, não para todos os colegiados e programas que nos procuram, né? Os professores vêm, posso participar, professora, da base, da discussão do Seminário Estadual da Base Nacional Curricular Comum, na próxima semana. Tem como disponibilizar uma única diária para ser ouvinte? Não, não tem nada, né? Com os cortes e todos os problemas financeiros, orçamentários que nós estamos vivendo. E aí, no fortalecimento do Progrades, nós nos aliviamos um pouco. Eles até brincaram comigo que toda vez que nós nos encontramos, eu estou doente. Eu acho que foi a alegria de encontrar o grupo, depois eu, né, fico melhor, porque de tantos são os desafios nesse contexto de cortes, né, e de falta de recurso. E aí, mais as demandas específicas e que passam a se tornarem um pouco mais leves quando o trabalho é coletivo. Nós vamos destacar algumas aqui, até para depois fomentar o debate com os colegas que vivenciam essas situações em outras pró-reitorias, nas diretorias pedagógicas e acadêmicas. Uma primeira discussão é toda a preocupação dessas pró-reitorias de graduação e de ensino com os debates sobre acessibilidade, educação especial, e aí o fortalecimento do Fórum Estadual de Educação Especial do Paraná. Em setembro de 2014, nós retomamos, sob a presidência da UEL e da UniOeste, hoje está sob a presidência da UniOeste, o Fórum Estadual de Educação Especial, e toda a preocupação em fortalecer os núcleos específicos de cada uma dessas universidades. E a cobrança é, né, coletiva, pela contratação dos professores de Libras, pela contratação dos intérpretes, pela estruturação dos núcleos de acessibilidade em cada uma dessas 7 universidades, para que nós possamos ter uma política estadual de educação especial. Então, isso tem sido uma das demandas principais da articulação desse fórum, a partir, sobretudo, de setembro de 2014. Um outro debate importante é a respeito da Universidade para os Povos Indígenas, a CUIA, né, a comissão, e vem, sobretudo, com o acompanhamento processual do vestibular dos povos indígenas. Como vocês sabem, aqui no Paraná, cada uma das universidades, a cada ano, cedia o vestibular dos povos indígenas. No caso da UEL, nós temos uma situação específica. É a única universidade em que os indígenas entram no ciclo intercultural, permanecem por 1 ano. Se não forem aprovados, podem permanecer por mais 1 ano, e só depois escolhem o curso de graduação.
Nós estamos no 3º ano dessa experiência e ontem aproveitamos o momento do fórum, fizemos uma reunião com o presidente estadual da CUIA para discutir a possibilidade da implantação dessa experiência nas demais 6 universidades. Mas isso é um processo que ainda está em discussão. E o fortalecimento dos colegiados locais que tratam, né, das questões indígenas, principalmente do acompanhamento pedagógico e acadêmico desses estudantes, para diminuir, entre tantas outras desigualdades, a enorme taxa de evasão que passa dos 80% na maioria das 7 universidades. Um outro debate é toda a preocupação, não só com o cumprimento dos decretos, mas a preocupação com a formação desses estudantes, no que diz respeito à educação ambiental. Nós temos por, né, obrigatoriedade legal, mas temos, acima de tudo, né, uma preocupação com os bacharéis e os licenciados formados, né, que precisam não só terem esse conhecimento, mas fazer com que ele também mude atitudes, comportamentos. No entanto, nessa falta de perspectiva de contratação docente, hoje o Progrades, esse fórum permanente, briga, inclusive, por editais específicos que possam ser gestados que possam ser geridos, coordenados processualmente, né, e vários verbos aí, pela Pró-Reitoria de Graduação, de modo que contemple formação continuada desses professores. Não tem sido muito tranquilo, imagino também a inserção de outros conteúdos nas ementas, né, das propostas pedagógicas dos currículos das universidades, e esse também tem sido um desafio que nós estamos enfrentando. Um outro debate importante, que é travado, sobretudo, com o Conselho Estadual de Educação, aqui do Paraná, é em relação à especificidade das entradas dos nossos cursos de graduação. Eu fiz, inclusive, aqui, com a ajuda dos colegas, uma rápida tabela. Nós temos hoje, no Paraná, no que diz respeito às 7 universidades estaduais, 152 licenciaturas. Dessas 152 licenciaturas, apenas 18 delas são EAD. 134 são presenciais. E 17 dessas licenciaturas têm entrada, que nós chamamos entrada ABI, né? Área Básica de Ingresso, ou bacharelado e licenciatura, ou dupla licenciatura. Então, há uma diversidade muito grande sobre, e aí, sem contar quais são integrais, né, que funcionam só no período noturno, em demais períodos. Vou falar de cada uma das universidades. Se tiver algum dado aí incorreto, os colegas que estão aqui me corrijam. Na UEPG, 13 licenciaturas presenciais e 5 em EAD. E todas com única entrada, né, sem ABI, sem essa área básica de ingresso. Na UEL, 15 licenciaturas presenciais e uma aprovada em EAD, que é computação e licenciatura, mas que iniciará as aulas apenas em 2017. 3 dessas licenciaturas presenciais têm entrada ABI, licenciatura bacharelado. Na Unespar, 38 licenciaturas, né, são todas presenciais, e 2 delas com entrada ABI. Na Unicentro, 14 licenciaturas presenciais e 7 em AD, e todas com entrada única. Na UEMP, 14 licenciaturas presenciais, sabendo que 2 delas são entradas ABI. Na UEM, 21 licenciaturas presenciais, 5 em EAD, e 9 cursos têm entradas ABI. Na UniOeste, nós temos 19 licenciaturas presenciais e uma delas com entrada ABI. Então, há uma diversidade
grande, né, de entradas no vestibular, umas licenciatura e bacharelado, outras dupla licenciatura, como é o caso que prevalece mais de letras, e uma preocupação muito grande desses professores, né, de acompanhar, junto ao Conselho Estadual de Educação, o professor Mário é prova disso, dos nossos muitos ofícios e de perguntas por telefone e presenciais, de como o Estado do Paraná estabelecerá critérios, ou se não vai estabelecer a partir, né, do Conselho Nacional de Educação, sobre essa única entrada, ou sobre essa entrada bacharelado e licenciatura. E a reivindicação, né, do Progrades é o respeito a essa diversidade, sabendo que há qualidade e a identidade dessas licenciaturas, mesmo quando a entrada é ABI. E nós usamos, entre várias justificativas, a própria preocupação com a Resolução 02, quando as diretrizes nacionais das licenciaturas, elas permitem, em poucas horas, diante das 3.200, né, se a gente pensar as 1.000 horas perto das 3.200 que nós precisamos trabalhar nessas reformulações, para a formação pedagógica dos bacharéis e para a segunda licenciatura, por exemplo, em áreas que não são afins. Então, qual a qualidade que se quer, né, para um formado em Química que, em 1.000 horas, vai ser um professor de filosofia, né, e como vamos medir essa qualidade, por exemplo, para uma filosofia bacharelado e licenciatura, dizendo não será mais permitido, quando, né, com 1.000 horas, um químico ou um sociólogo pode se tornar, né, um professor de filosofia. Então, essa tem sido uma das nossas demandas e de vários debates, inclusive também com a SET. Um dado importante, vários professores falaram aqui que a preocupação central não é a carga horária, o aumento das 400 horas nas propostas pedagógicas. Mas quem está à frente da pró-reitoria de graduação e recebe 8, 9 colegiados por dia, né, brigando conosco sobre várias questões, pensar que no estado do Paraná, se nós fizermos uma conta só das licenciaturas presenciais, dessas 134, nós temos 53.600 horas a mais, né? Como é que vamos pensar isso nesse contexto? Há várias questões que estão sendo trabalhadas pelos colegiados de maneira autônoma, seja com as TICs, seja pensar diferentes maneiras da prática como componente curricular, alguns repensando estágio, as horas acadêmicas, pensando em disciplinas blocadas, em projetos, né, que sejam interdisciplinares, mas nós não podemos esquecer que essa diretriz não aumentou carga horária de estágio, não aumentou carga em prática de ensino, da prática como componente curricular. Ela, sobretudo, tem um impacto nas disciplinas, ou que seja nas ementas, com a inserção de 12 novos conteúdos, e muitos deles onde não temos projetos de ensino, pesquisa e extensão, ou professores que estão se dedicando a estudar ou trabalhar com esses temas. No caso da UEL, de maneira específica, o conteúdo, os direitos educacionais de adolescentes e jovens e medidas socioeducativas, nós não temos em nenhuma das licenciaturas, e também nem no bacharelado, nem para pedir o socorro para o bacharelado. E o que acontece, né, muitas vezes, e vou dizer uma outra situação muito típica que estamos vivenciando no Progrades, o conteúdo de educação especial. Muitas vezes você tem, das 5 diversidades inseridas, professores trabalhando diversidade sexual, diversidade de gênero, né, com uma disciplina optativa e que passa a ser inserida como disciplina obrigatória ou como na ementa. Mas como você vai colocar a educação especial, né, uma ciência, uma área de conhecimento com a tradição que tem, que já é, né,
uma linha no mestrado, no doutorado, há mais de 20 anos na universidade, você vai colocá-lo como um conteúdo lá no estágio 1, no estágio 2. E pensando ainda, falando do estágio, que a inserção desses conteúdos tem como exigência a inserção nas suas teorias e nas suas metodologias. Então, não basta o conteúdo, uma disciplina de educação especial, mas também no estágio os alunos precisam vivenciar, e na prática de ensino, também experiências de formação com a educação especial. Deixa eu correr aqui, que eu já tenho mais 4 minutos. Uma outra... 3,5. Uma outra demanda importante é da dupla licenciatura, sobretudo de letras. Há uma dúvida que nos persegue. A resolução 02, ela não revogou a resolução, que trata das diretrizes para o curso de letras. E com quantas horas nós precisamos fazer uma dupla licenciatura em letras? 3.200 horas correspondem aos 2 cursos. Nós temos cursos com 3.600 horas, vão precisar diminuir, que é um caso da UEMP, vão diminuir, ou nós precisamos inserir 800 horas, se nós pensarmos alguns documentos que já foram emitidos pelo Conselho. Demandas com a CED, nós temos trabalhado, sobretudo, a discussão do PDE, e também um pouco indignados com a resolução 973, que saiu em 22 de março de 2016, que trata dos procedimentos de solicitação para a realização de pesquisas científicas nas escolas, nas unidades da Secretaria de Estado de Educação. Estamos discutindo isso com o Fórum, então a maneira como foi constituída essa diretriz já nos levou também a alguns impasses, e estamos na perspectiva de uma construção coletiva em relação a essa resolução. O fortalecimento e autonomia dos colégios de aplicação. Nós temos 3 colégios de aplicação no estado do Paraná, pensando nas 7 universidades. Nós temos um na UEM, um na UEPG e um colégio na UEL. E há 2 universidades que já demonstraram interesse em criar um colégio de aplicação, como a Unicentro e a UEMP, e tem sido também um dos debates. Faz parte também das demandas a discussão sobre permanência estudantil e assistência estudantil, as discussões sobre ações afirmativas nessas 7 universidades estaduais. Por exemplo, cotas raciais nós temos na UEPG, temos na UEL 40% das vagas destinadas à escola pública, estudantes de escola pública, e 20% desses 40% para estudantes que se autodeclaram negros. Temos uma comissão de homologação de cotas. Em algumas universidades, a vontade de estipular critérios. Falta 1 minuto. E uma outra demanda importante é a integração com os outros fóruns de pesquisa e de extensão no estado do Paraná. As discussões com os PPCs específicos, por exemplo, de educação física, que vocês estão acompanhando, que estão vivenciando. Há um GT estadual hoje discutindo a chamada licenciatura ampliada. Muito rápido, no caso da UEL, nós temos uma situação que tem abalado os professores, o fechamento do curso de esporte, pelo pedido do Conselho de Classe estadual. Todos os professores migraram esse ano para a educação física bacharelado. Hoje estão discutindo se esse curso continua ou não, se vai se tornar uma licenciatura ampliada. E tem sido um debate estadual. A discussão sobre evasão, faltam 2 pontos, Elenita, e estou terminando. A discussão sobre evasão, e a relação com as vagas remanescentes e toda a política de permanência, se adotamos ou não o SISU, se adotamos ou não a nota do Enem para as vagas remanescentes. Uma universidade tem auxiliado a outra nesse sentido. Todo o debate com a Piesp e as câmaras de ensino superior, sobretudo sobre internacionalização da graduação. E um último item, dentre esses principais, a preocupação com a valorização dos projetos de ensino, pesquisa e ensino ou projetos de ensino.
mostrando que não são redundantes com aulas na graduação, como nós temos, infelizmente, ouvido de alguns gestores. Então, em algumas universidades, há resoluções integradas. Nós estamos trabalhando nesse sentido para que seja uma política também estadual. Tudo isso para dizer, está em construção, para finalizar, uma política estadual de formação de professores integrada a 4 dimensões. Nós, quando elencamos todos esses temas, nós estamos pensando na formação dos professores, dos nossos licenciandos, na formação dos professores dessas 7 universidades, que são os formadores de professores, na formação continuada dos professores da educação básica, e, ao mesmo tempo, todo esse processo dos professores iniciantes, professores em exercício, ou seja, nós precisamos pensar nessas dimensões em cada uma das universidades, e o Progrades tem sido uma oportunidade relevante para isso, para constituir o que não temos também, uma política estadual de formação continuada de professores. Essa, entre tantas demandas, né, professor Mário, é uma das principais que nós estamos precisando retomar e fortalecer no Fórum Permanente de Professores, integrando o SET, integrando o CED, os sindicatos, né, todos os órgãos, né, que compõem o Fórum Permanente. Então, pensar nos professores licenciandos, nos professores da educação básica, que são os egressos, e, ao mesmo tempo, na formação dos professores formadores. Então, isso tem sido a nossa preocupação, e a interface para isso é, coletivamente, tentar caminhar, né, resolvendo esses desafios de maneira coletiva pelo Progrades. Desculpa, usei 2, 3 minutos a mais, e obrigada pela oportunidade e pelo convite, Miguel. Obrigada, professora Ângela. Passamos agora para um segundo momento, que é o momento do debate. Nós temos de 20 a 25 minutos. E as perguntas serão por escrito, e os nossos monitores estão ali para recolher as perguntas, para entregar para os nossos palestrantes. A primeira questão para a professora Ângela. Considerando que não temos legislação para dupla ou tripla habilitação para os cursos de letras, considerando que as diretrizes curriculares nacionais 02/2015 diz sobre segunda licenciatura, que caminho seguir para garantir a autonomia pedagógica da IES e a legislação? A 02 estipulou 3.200 horas. É a legislação a ser aplicada? Oi. Foi provocar. O professor falou assim, foi provocar. Não, mas é a questão que nos provoca realmente. E, inclusive, há uma decisão coletiva de que, caso não haja posicionamento do Conselho Estadual, né, que também espera uma posição do Conselho Nacional, todas as reformulações serão realizadas, no caso da dupla licenciatura em letras, com 3.200 horas para os 2 cursos, não para cada um dos cursos. Então, isso é uma decisão, inclusive, do 3 semanas, a professora Sueli Ruffini foi até o UEL por conta de um evento sobre internacionalização, e ela acompanhou um grupo de professores de língua portuguesa e letras espanhol, muito preocupados com a demora em relação a esse posicionamento. E ela disse, vocês podem terminar os seus projetos, desde que muito bem fundamentados, né, e dentro do que pedem as diretrizes, e há uma decisão coletiva do grupo em realizar em 3.200 horas. Então, o que, né, os colegas dizem aqui na pergunta, realmente não há
uma lei que diga, né, exatamente quantas horas no caso de 2 licenciaturas, e há uma posição desse Progrades em realizar em 3.200 horas, desde que muito bem fundamentados esses projetos. Obrigada. Agora, não me parece uma questão, mas é um posicionamento que é para o professor Cleverson e um convite também. Então, vou fazer a leitura, peço licença para fazer a leitura. Se eu estiver equivocada, a pessoa que escreveu pode me corrigir. Formar bons professores, tanto na presencial quanto na EAD, essa é a prerrogativa das IES públicas, quer sejam federais e estaduais, e também no contexto do Sistema Universidade Aberta do Brasil, o UAB, e em seus convênios. Friso. Não conheço o contexto das faculdades, universidades particulares ou confessionais. Posso afirmar que as IES públicas primam pelo trabalho de seus docentes, da EAD, acompanhamento sistemático, avaliação em todas as instâncias, até mesmo no ambiente virtual de aprendizagem pelo estudante. Quanto à metodologia, creio que há equívoco. A aula gravada é apenas uma das estratégias utilizadas no contexto EAD. Reconheço que o valor pago ao tutor é realmente sem comentário. Também a bolsa para o professor. Não consegui entender a primeira parte. Mas convido a conhecer a estrutura da IES Pública do Paraná, que ofertam diversos cursos na modalidade EAD, seus núcleos de educação à distância e seus projetos, o EM, o EPG, o Unicentro, o EL, o EMP. A UniOeste aguarda o credenciamento. Me parece que já foi aprovado, a portaria já está para ser assinada. Os projetos, também as federais, a Federal do Paraná e o Tecnológica Federal do Paraná, Polo de Medianeira e Curitiba. E os projetos pedagógicos presenciais e EAD são os mesmos com adequação de metodologia, salvo os cursos novos só para EAD. Bom, eu penso ter ficado claro, mas quer dizer, eu pensei ter ficado claro, agora eu acabo concluindo que talvez não tenha ficado tanto assim. Eu, quando fiz a fala, não especifiquei a questão das públicas estatais. Inclusive, quando mostrei o slide, eu dei um destaque para que no mundo da EAD a proporção de matriculados em cursos de formação de professores de educação no mundo não estatal é muito maior. E depois ainda fiz um pequeno destaque que alguém haveria de imaginar que eu estava me referindo aos chamados grandes grupos da educação, uma terminologia que se usa hoje aí, e eu falei, bom, é bem possível que sim, você sabe quais são e eu também. Então, ali não havia qualquer intenção, e se passou aí, lamento, porque ela não havia e não há, de apontar o dedo especificamente para quem quer que seja. Agora, eu me reservo, não é, o direito de ainda ter um conjunto substantivo de dúvidas de como está se dando na prática a formação de professores em modelos de EAD, que eu falei 2 ou 3 vezes, vou falar uma 4ª vez, puro sangue. Ou seja, aquele que tem primado, e aí voltei a falar da questão, não é, de um determinado tipo de instituição que está a oferecê-lo, na questão aí dos R$ 149, R$ 139, eu não mostrei aquilo despretensiosamente, não é? Que eu também não sei como é que se consegue. Eu tenho todas as dúvidas de como se consegue oferecer um curso de... eu quase que escapa uma palavra aqui que não deveria, mas como que se consegue oferecer um curso com uma qualidade mínima, um padrão mínimo de qualidade no qual nós acreditamos, cobrando 150, 160, 180, 215 reais. Nós não aprendemos a fazer no Mackenzie ainda assim. Não é? E não sei se nós vamos dar conta de aprender, porque eu já estive em eventos específicos de EAD, onde o discurso de quem faz isso é muito explícito. Tem que ter escala. E só faltaram dizer, não usaram essa expressão, mas ali todos éramos minimamente inteligentes, foi falado em linha de produção. Ora, eu me reservo o direito de não acreditar neste modelo, em especial, não acredito nisso para nada em educação, muito menos para a formação de professores.
Agora, eu em nenhum momento tive a intenção e sustento, e se lamentavelmente isso passou, eu me excuso de que isso era aplicável ao mundo das universidades, das instituições públicas estatais. Até porque tenho, no caso, vou me permitir citar o professor Miguel, com quem já conversamos sobre isso numa outra oportunidade, que muito generosamente, como lhe é peculiar, não é, deixou aqui à disposição para que nós pudéssemos interagir, inclusive também em entrando nisso no futuro, caso o Mackenzie venha a entrar nessa seara, nas licenciaturas, nós podermos fazer melhor, não é? Nos pareando aqueles que fazem bem feito, não é? Agora, que naqueles números que para sintetizar, que eu apresentei, onde o número no mundo não estatal é muito maior, o que tem prevalecido, eu posso assegurar, e vocês sabem disso, é um modelo Taylor-Fordista, linha de produção, e que por isso viabiliza cobrar 149, 159, 169, 219, enfim, valores neste patamar. Obrigada, professor. Mais alguém? Mais alguma questão? Para a mesa como um todo, para alguém que se... Ah, tá. Não tem o professor. Há possibilidade de estabelecermos uma política de formação de professores estadual se as IES não estabelecerem suas políticas de formação de professores? Eu diria que sim e que não. Que sim e que não. O Estado de Santa Catarina, e falo por esta experiência, o Fórum Estadual que discute as licenciaturas no Estado de Santa Catarina tem feito um esforço muito grande de agregar todas as IES que trabalham, as federais, as estaduais, as comunitárias como nós e as privadas também, em discussões que busquem algumas linhas gerais. E as discussões no fórum, de certa forma, elas suscitam orientações para os projetos das IES. Mas é claro que isso depende do processo de retroalimentação. Eu falo particularmente, então, deste lugar que eu estou, que é as comunitárias e a rede ACAF. O fato de nós participarmos do fórum, e lá participamos com as federais e com a estadual de Santa Catarina e outras instituições, nós trouxemos essas discussões deste fórum também para o fórum da rede ACAF. E, então, esse processo se retroalimenta. E, de certa forma, eu diria que funciona, no sentido de que a gente consegue alinhar uma série de encaminhamentos, uma série de possibilidades, uma série de recursos. Particularmente, por exemplo, esse processo que eu falei sobre o estresse das escolas é uma discussão que a gente faz no Fórum das Licenciaturas, no Fórum Estadual das Licenciaturas. Porque, obviamente, todos nós nos conhecemos em um território muito situado, muito contextualizado, então a gente sabe exatamente quem está atuando o que aonde. Então, uma determinada escola recebe a intervenção da instituição X, da instituição Y, da Z e tal, e todo mundo se conhece, todo mundo sabe, está tudo mapeado. Então, inclusive, isto acaba possibilitando este movimento, né? Então, eu penso que sim. Eu acho que, a depender de como essas coisas se constituem, de como essas coisas se organizam, é possível, sim, que a gente possa construir uma política de formação estadual por meio do Fórum Estadual, e isto alimentar ou retroalimentar os projetos das instituições. Talvez seja uma particularidade do Estado de Santa Catarina, eu não posso afirmar pelos outros estados, mas no Estado a gente tem uma espécie de simultaneidade, inclusive, em relação a isso, porque
As pessoas que trabalham com o PIBID estão no fórum, as pessoas que trabalham no Parfor estão no fórum, as pessoas que estão no fórum estão no grupo da comissão da base comum, da Base Nacional Comum Curricular. Então, de uma certa forma, há uma articulação que possibilita esta comunicação e este movimento. Então, eu penso que se há esta articulação, sim, é possível que a gente consiga uma política de formação de Estado, apesar das vezes não termos pontualmente na instituição, né? Mas o contrário também, né, poderia não ser verdadeiro se isso tudo não existir, né? Okay. Irei no mesmo caminho da professora Cássia, né? E prova disso foi o debate realizado nos dias 25 e 26 de abril, em Londrina, e respondo, né, problematizando, não é uma resposta, na verdade, mas ela lançando perguntas em cima do mesmo foco, que é o Fórum Estadual das Licenciaturas. Durante 2 dias, nós conseguimos dialogar sobre os desafios da formação inicial e continuada com 450 professores, pensando licenciandos, professores da rede estadual da educação básica e os professores formadores na universidade. Nós estipulamos GTs e foi muito interessante, saíram várias questões da plenária que vão nessa direção da pergunta do professor Mário, da constituição de uma política estadual de formação de professores. E mais, o que mais marcou, né, os meus colegas acho que partilham da mesma ideia, foi o fortalecimento dos fóruns permanentes das licenciaturas em cada uma das 7 universidades e a representatividade dessas questões, dessas lutas comuns nesse Fórum Estadual das Licenciaturas. Então, como diz a professora Cássia, sim e não, né? Ao mesmo tempo que é extremamente necessário, né, ter a articulação de uma política institucional de formação inicial e continuada, e penso que a 02 de 2015 ela é uma oportunidade ímpar quando nos exige essa sistematização, né, de uma política de formação continuada na universidade. Nós vamos chegar a ter resoluções, e acredito que elas, realizadas de forma integrada com as escolas de educação básica, também esses fóruns nos permitem pensar numa política estadual de formação de professores. Nós já estamos organizando o 2º fórum, que será realizado na UEM, e pensando pontos específicos, como a 2ª licenciatura e a formação pedagógica de bacharéis. Desse fórum já saiu, inclusive, a preocupação, que foi um dos temas hoje de debate, de uma comissão específica em cada uma das universidades sobre curricularização ou creditação da extensão, e um encontro estadual no dia 20 de outubro, que será também lá em Londrina, sobre a política de creditação e curricularização da extensão nas 7 universidades estaduais. Então, o fortalecimento dos fóruns permanentes locais, levando ao fortalecimento do Fórum Estadual das Licenciaturas. Então, penso, né, entre outros recortes, que por aqui, e sobretudo, quanto mais esse fórum permanente local se tornar sofisticado em termos de participação, né, que é com integrantes de todos os programas de incentivo à docência, com integrantes da Secretaria Municipal de Educação, do Núcleo Regional de Educação, Colégio de Aplicação e outros, né, nós temos possibilidade de fazer um trabalho que seja mais representativo e coletivo. De modo muito sintético, e se bem compreendi a proposição, nós lá no Mackenzie, eu vou dizer o que nós defendemos, o que não significa necessariamente que nós já estejamos a fazer. Não é? Mas nós temos um fórum, nós entendemos que tem que começar conosco. Não é? Começa de modo intrainstitucional. Então, só dar um pequeno exemplo do que temos tentado fazer. Nós temos um fórum permanente de formação docente e começa com os ingressantes, como hoje foi dito também pelo professor Lucídio. Quem chega, nós já na primeira semana, nós temos atividades com esses professores que ingressam, a partir do reitor.
reitor, chanceler, pró-reitores, nós recebemos essas pessoas durante 2 sábados, e fundamentalmente para contar para eles onde é que eles estão entrando. E para contar para eles, desculpa a linguagem popular, não é? Mas como é que a banda toca lá no Mackenzie, não é? Não no sentido de colocar um trilho estreitinho para dizer, olha, se você não dançar conforme a música, você não permanece. Longe disso. Mas nós precisamos, à luz do que foi dito hoje pelo presidente do Forgrade, dizer para ele, alguns já conhecem, alguns até estudaram lá, mas nós precisamos dizer, olha, a nossa realidade é assim, você está entrando numa instituição deste tipo, você está entrando numa universidade comunitária, confessional, filantrópica, e aí contar um pouco das coisas e como as coisas funcionam. Não é? Então, essa preparação, ou esse tipo de compartilhamento de informação começa na primeira semana para os professores que ingressam a cada semestre na nossa casa. Se dependesse de mim, só de mim, eu sei que de alguns outros colegas também, nós já teríamos nos nossos mestrados, pelo menos nos mestrados, disciplinas psicopedagógicas. Porque também isso já foi dito aqui, nós acreditamos nisso, nós defendemos, há muitos de nós também não estou falando nada que nós não saibamos. Há professores, há colegas nossos que terminam o seu mestrado, terminam o seu doutorado e, a menos do estágio docente, não tiveram uma vivência, não tiveram um preparo, aí fazem um concurso, ou mesmo entram numa instituição que não seja por via de concurso público, e efetivamente vão dar aula, vão ser professores. E aí? Então, nós participamos da formação dessa pessoa, ou da não formação. Nós somos cúmplices. No caso do Mackenzie, nós nos assumimos como cúmplices, para o bem e para o mal. Então, nós acreditamos, temos ainda muitos passos a dar. Alguns já temos tentado, já temos iniciado, mas acreditamos que ainda estamos longe e precisamos investir muito mais nos nossos esforços, nossas energias, na nossa criatividade, nossa inteligência, para fazer mais nessa direção. Então, acho que não temos mais nenhuma questão. Vamos para o encerramento. Lembrando que os nossos palestrantes também têm de 1 minuto e meio a 2 para fazer o encerramento. Eu quero agradecer, inclusive, as suas valiosas contribuições, né, de todos os integrantes desta mesa, que tratou da legislação e que tratou dos desafios para a formação. Sabemos que essa resolução que estamos discutindo, falando várias vezes da 02/2015, ela foi aprovada em um contexto político. Nós estamos vivendo um outro contexto político para a sua implementação, muito difícil. São muito maiores, acho que, os desafios agora. Mas acredito que esse espaço também nos dá essa energia, nos renova, né, ouvindo os colegas, ouvindo as experiências, os seus saberes, para voltarmos também para as nossas instituições com mais alternativas, eu diria, para pensar essa construção dessa política, né, de formação de professores que está apontada, né, na resolução. E, entre outros assuntos, tantos que foram tratados aqui, né, até o momento, penso que foi muito valioso esse momento para nós, esse evento está sendo de grande importância. Passo, então, para... Posso começar com a mesma sequência que foram as falas? Então, para a professora Cássia. Bom, agradecer mais uma vez o convite, agradecer a possibilidade de representar Santa Catarina, as comunitárias deste estado. Eu sou curriculista de formação e eu não poderia deixar de lançar 2 preocupações quando a gente faz essas discussões. Tem uma frase nas diretrizes curriculares que mexe muito com essa minha formação, que é dizer que diz literalmente, né? Não vou me lembrar o artigo, mas isso está escrito literalmente nas diretrizes, de que o egresso precisa ter repertório. E para que ele tenha repertório, eu penso que nós precisamos perguntar para nós mesmos, formadores, como aprendem professores. Eu acho que essa é uma discussão que precisa ser feita. Muito obrigada. Professor Cleverson. Tentando não ultrapassar 1 minuto, a oportunidade de aprendizado, de compartilhamento, não é, com as colegas da mesa e também da audiência, com
intervenções, não é, com as suas provocações. Isso me é muito caro. Insisto que só aqui estive pela gentileza, pela generosidade do professor Miguel, a quem mais uma vez agradeço. Agradeço também a toda a audiência. E vou me permitir colocar uma questão que eu tenho para mim e que penso que tem a ver não só com esta mesa, mas também com outros assuntos que já foram debatidos ao longo deste encontro. Por que a chamada acreditação ou curricularização da extensão fala em 10%? Por que não é 5%? Por que não é 50%? Por que não é 80%? E a gente fala em indissociabilidade. Eu não sei como é, então, que fica 90% para o resto e 10% para a extensão. Já está dividido, desculpe. Pelo menos o conceito que eu conheço do que é indissociável, a não ser que tenhamos um novo conceito. Mas eu realmente nunca vi escrito em lugar nenhum por que 10. E eu estou buscando essa resposta. Se alguém tiver curiosidade e achar a resposta, você já viu meu e-mail, por favor, elimine essa angústia que eu tenho, e é verdade. E a segunda, eu vou me permitir fazer uma sugestão de leitura, e como eu sou formado em matemática, eu vou falar com o viés de um matemático, não é? Ou de um licenciado em matemática. É um livro que eu tive acesso recente, talvez você já o conheça, mas ainda eu vou manter o meu atrevimento. O título do livro é Sem Fins Lucrativos, Por que as Democracias Precisam das Humanidades. Eu acho que todos aqui vão saboreá-lo, como eu tenho tentado fazer. Muito obrigado mais uma vez. Me despedindo aqui da fala, entre tantos elementos, eu gostaria de focar o papel central que penso, gostei da frase do professor Lucídio, nas pró-reitores de graduação como prestadores de serviço, né, de maneira muito pontual, num tempo recortado, que nós temos como incentivadores e a obrigação pública que nós temos também de fortalecer todos os fóruns locais que tratam de formação continuada e formação inicial de professores, né? E a preocupação com os nossos egressos que estão em sala de aula, enfrentando desafios que atualizam as nossas propostas curriculares. Prova disso é o PIBID, que ressignificou o estágio. Ninguém consegue hoje mais trabalhar com estagiário que, da mesma maneira, né, que vinha a primeira vez para a escola nas intervenções, nas regências, e nesse momento está há 3 anos na escola como professor, formador, né, isso modificou as disciplinas, modificou o estágio. Então, acho que destacar nesse sentido nosso papel fundamental como quem precisa incentivar esses fóruns locais, e em especial os fóruns permanentes das licenciaturas, se nós queremos constituir uma política institucional de formação inicial e continuada nas nossas instituições, para fortalecer uma política estadual, no caso das IES, né, estaduais, e ela é apenas uma parte da política estadual de formação continuada inicial de professores, porque isso se dá, sobretudo, no Fórum Permanente dos Professores, que onde congrega, né, ensino superior, educação básica, sindicatos, várias instâncias, porque pensar numa política estadual é também pensar numa política institucional de formação inicial e continuada e na política também estadual de cada uma das organizações aqui representadas. Então, pelo fórum, eu gostaria de destacar, né, esse elemento importante. Nós estamos falando de política curricular, estamos falando de relações de poder. Então, nós precisamos falar, né, também de participação se queremos uma formação de qualidade. Tantas conquistas, né, são materializadas nessas diretrizes, no meu ponto de vista, de tantos movimentos sociais, não só do movimento negro, né, todas as diversidades e direitos humanos aí representados, representam também materialização, né, de conquistas que são coletivas. Então, eu penso que pelo coletivo, pelos diferentes fóruns, e aí a importância desse fórum,
né, esse Forgrade Sul, e a importância de discutir formação inicial e a informação continuada nesse momento. Por isso, os meus agradecimentos a todos os colegas e a alegria, a honra de representar aqui o Fórum Permanente dos Pró-Reitores de Graduação das IES estaduais. Obrigada, professora. Chamo o professor Miguel para fazer o encerramento. Em seguida, temos o intervalo e voltamos para a palestra de encerramento do evento. Vou repassar aqui os nossos mimos, né, que é o mínimo que nós podemos fazer aí pelo compartilhamento destas informações. Algumas delas nos provocam, algumas delas talvez nós não concordemos, mas voltamos com elementos para que nós possamos refletir e para que nós possamos continuar conversando. Inclusive, a partir das redes sociais, daquele grupo que a gente estabeleceu e que acredito que a gente pode aí utilizar a rede virtual para que a gente possa continuar trocando informações sobre aquilo que cada um está fazendo na sua instituição. Então, dessa forma, gostaria de agradecer a todos vocês, né, porque muito mais do que retórica, acho que nós muitas vezes não buscamos certezas, até porque isso é muito difícil, mas as dúvidas nos levam à procura, e acho que essa procura aí vai nos ajudar bastante a evoluirmos e encontrarmos os caminhos aí para aquilo que nós acreditamos. Muito obrigado a todos.